Boa noite, pessoal. Hoje são 10 de junho, uma quarta-feira com cara de sexta-feira para quem está de folga nesse feriado de Corpus Christi. Eu sou Juliana Braga e começa agora o Vou Te Contar. Agitou as redes sociais hoje e o Congresso a medida provisória 979, que autorizou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a escolher reitores nesse período de pandemia. Fica aqui que eu vou te contar qual deve ser o destino dessa medida provisória no Congresso e o que motivou o governo a lançar uma medida tão extrema. Vendo sua popularidade se esvair entre as classes A e B, o presidente Jair Bolsonaro começou a investir no reduto de Lula, o Nordeste e as classes D e E. Está previsto uma ida do presidente ao Ceará no próximo dia 26, como estratégia para consolidar o apoio que ele começou a garantir com o auxílio emergencial. E vamos falar também sobre Wilson Witzel. O governador do Rio vai enfrentar um processo de impeachment na Assembleia do Estado lá. Quer entender essa confusão toda? Então vem comigo. Pode rodar a vinheta, Débora. Parlamentares da oposição, ligados à pauta de educação no Congresso, querem que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolva ao Executivo a medida provisória 979, que concedeu ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, plenos poderes para escolher reitores de universidades e institutos federais de educação enquanto durar a quarentena. Beleza, o que isso significa? Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. É como se o Tribunal Superior Eleitoral, que está discutindo agora adiar eleições, decidisse, em vez de prorrogar os mandatos, quem vai comandar as prefeituras de todo o país, sem definição de critério técnico nenhum. Aliás, sem definição de critério nenhum, nem técnico, nem nada. A medida acabou causando uma reação muito forte no ambiente acadêmico, mas também no Congresso Nacional, entre os parlamentares que integram essas comissões mais ligadas à educação. E por que isso? Porque, por ser uma medida provisória, ela tem validade a partir do momento em que ela é publicada no Diário Oficial, ou seja, hoje, e aí ela vale por pelo menos 120 dias, caso não seja confirmada pelo Congresso Nacional. E aí, nesse período, segundo o deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, encerram-se o mandato de 18 reitores, o que permitiria Weintraub escolher 18 aliados para comandar essas universidades. Ele até mandou um vídeo para a gente comentando a escolha desse instrumento da medida provisória para tratar desse assunto. Vamos dar uma olhadinha? A medida provisória 979 é mais um absurdo que o governo Bolsonaro oferece. Uma medida com claro viés autoritário. E aqui eu me pergunto como o governo Bolsonaro pensa em editar as suas MPs. Enquanto o auxílio emergencial, que era algo essencial, que garantiria o alimento para famílias brasileiras, não foi feito através de uma medida provisória, foi feito através de um projeto de lei de autoria do próprio parlamento. Eles apresentam agora uma medida provisória que tem um caráter de validade já na data da sua publicação. Então, claramente o governo não sabe priorizar quando deve ser feito através de medida provisória e quando através de um projeto de lei. E mais uma vez eu repito, a solução apresentada por esse desafio de não poder realizar a eleição agora para reitores é uma solução autoritária que é inadmissível, além de inconstitucional, porque fere o artigo 207 da Constituição. Ou seja, quando foi para tratar do auxílio emergencial, o governo não viu essa emergência toda, deixou o Congresso tomar a dianteira num processo legislativo que é muito mais lento. Mas para garantir a Weintraub a autonomia para decidir quem ele quisesse comandar as reitorias, houve essa urgência. E é por isso que os parlamentares protocolaram hoje um pedido aos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, para que eles devolvam ao Executivo essa medida provisória sem nem deixar ela tramitar. Com isso, eles evitariam que nesses 120 dias pudesse haver um desmonte nas universidades. A devolução de uma medida provisória não é um negócio raro, não é comum na relação entre os poderes, acontece só em momentos de muito desgaste ou em situações muito extremas. Pelo que eu apurei mais cedo, a tendência nesse momento é evitar esse desgaste e deixar o Congresso ou derrubar a medida provisória ou deixar caducar, como aconteceu na medida provisória anterior, que o governo já mandou sobre esse assunto. As chances de prosperar, então, são muito pequenas no Congresso Nacional. Agora, por que o governo decidiu enviar essa medida assim tão radical?
Porque essa é a segunda vez, como eu falei, que Weintraub tenta mudar as regras para a escolha de reitores nas universidades. Hoje, como é que funciona? As instituições formam listas tríplices e, como gozam de autonomia, cada uma delas faz a lista tríplice de uma forma. Umas distribuem pesos diferentes entre os votos dos professores, dos alunos e dos servidores, outras passam essas listas pelo crivo dos conselhos universitários, mas no final elas enviam ao MEC, que escolhe um dos 3 indicados. No ano passado, o Weintraub enviou uma medida provisória na qual previa novas regras para a formação dessas listas tríplices e a postura do Congresso foi de nem discutir. Eles sentaram na medida e deixaram ela simplesmente perder a validade. E aí agora é como se o governo tivesse dito o seguinte: então é assim? Então beleza, então eu vou radicalizar. E ele radicalizou. A expectativa que se tinha do lado de lá era de que, jogando ao extremo, o governo obrigaria os parlamentares a pelo menos debaterem o assunto, criarem regras, chegarem a uma posição intermediária. Eles lá no governo ainda apostam nisso. Eu conversei também com o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que foi presidente da Comissão de Educação no ano passado, e ele lamentou essa radicalização. Ele disse que isso veio na hora errada. Primeiro, porque a escolha de reitores é um processo político que, em condições normais, já seria muito difícil de serem revistos os critérios, porque envolve diversos atores e mexe num ponto central da administração acadêmica, que é a autonomia universitária. E segundo, porque nesse momento passa a seguinte mensagem: para você ser reitor, você precisa ser amigo do ministro da Educação. Então, para ele é muito difícil se chegar a uma posição intermediária diante de uma postura tão radical do governo. A gente vai ficar de olho para ver como é que isso evolui aí nos próximos dias. Próximo assunto: o presidente Jair Bolsonaro vai mudar a estratégia e agora vai mirar no coração do lulopetismo, o Nordeste. Ele planeja uma ida ao Ceará no próximo dia 26 para inaugurar a chegada das águas da transposição de São Francisco ao estado, capitalizando aí esse que foi um dos principais trunfos eleitorais das gestões petistas. E Bolsonaro não vai parar por aí não, gente. As pesquisas internas do governo, e mesmo as que a gente tem visto, que tem saído recentemente, mostram que o presidente está perdendo apoio muito rápido nas classes A e B, que foram fundamentais para a sua eleição. A negação da ciência, o afastamento dessa política de economia mais liberal e essa postura de constantes atritos com os demais poderes e adversários acabou corroendo essa parte da sua base eleitoral. Mas essas mesmas pesquisas apontam também que ele começa a crescer onde ele não apostava, nos beneficiários do Bolsa Família e nas classes D e E. E aí a conta é muito simples. Com o auxílio emergencial, Bolsonaro se viu complementando os cerca de R$ 170 que os beneficiários do programa Bolsa Família recebiam. Algumas dessas famílias começaram a receber R$ 600, outras receberam R$ 1.200, um complemento gigante perto do que elas recebiam antes. E se associaram elas associaram esse valor extra ao presidente Jair Bolsonaro. O próprio PT já tinha identificado essa fissura na sua base cativa, e Bolsonaro agora está querendo explorar isso daí. Essa ida ao Ceará será só a primeira e, por enquanto, ela ainda é pontual. Por quê? Porque ele sabe que os governadores estão bem avaliados por conta dessas escolhas que eles fizeram no combate ao coronavírus, entre elas a do isolamento social. E aí ele não quer parecer afrontando esses gestores locais. Então, ele vai segurar isso porque ele está de olho, na verdade, mais lá para frente. A partir de agosto e setembro é que essa presença no Nordeste deve se intensificar mais. Vai coincidir com o fim do auxílio do novo programa de renda mínima, que vai ser lançado pelo governo, esse que o Paulo Guedes andou falando aí nos últimos dias. Os detalhes ainda estão sendo finalizados, mas o integrante do governo me contou que uma certeza já se tem: o valor do benefício vai ser maior do que o do Bolsa Família. Mais para frente, o Bolsonaro deve participar também da inauguração de outras etapas do São Francisco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, e também em Pernambuco. E mais do que isso, com o ministro Rogério Marinho no desenvolvimento regional, que é do Rio Grande do Norte, ele vai iniciar o canal do Apodi, lá no estado do ministro, que é uma obra grande e deve ser iniciada agora entre 60 e 90 dias no máximo. Ou seja, é uma obra dele que ele inicia dentro dessa pauta de recursos hídricos.
E com isso, né, ele entrando nessa pauta de recursos hídricos, mais o programa de transferências, ele fecha esse combo para atacar a base petista no Nordeste. Eu conversei com integrantes da oposição, e principalmente lá do Nordeste, e eles fazem uma leitura de que o Bolsonaro pode até tentar, nesse momento, ele fazer essa entrada, mas que pelo menos para as eleições municipais agora, ele tem um desgaste muito grande e não deve conseguir transformar isso em apoio para candidatos bolsonaristas. Mas o presidente está de olho mesmo na eleição dele e lá em 2022. Então essa não é uma preocupação para o Bolsonaro nesse momento. E aí, já que a gente está falando de PT, eu queria só acrescentar um ponto aqui de umas conversas que eu tive hoje à tarde também, que está começando a crescer a insatisfação dentro do partido com a condução do ex-presidente Lula nesse momento de crise. O discurso segue sendo de que Lula é o grande líder do partido e que deve ser candidato em 2022, mas a turma já começa a achar que esse discurso está arranhado, que o partido precisa de novas bandeiras, e essa turma está crescendo. Faz parte, por exemplo, desse grupo o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que publicamente ainda endossa essa pauta do Lula candidato em 2022, mas nos bastidores se movimenta para ser ele o candidato à presidência nas próximas eleições gerais. Na avaliação dessa ala dissidente, Lula ainda enxerga o cenário político como se desfrutasse da popularidade que tinha em 2010 e não percebe que o PT poderia sim se beneficiar nesse momento de uma postura mais aberta com os aliados, com uma postura de maior diálogo em prol de uma frente democrática única. Tá certo? Vamos agora falar do fato do dia? Pode rodar a vinheta, Débora. Fato do dia hoje é o pedido de abertura de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele que faz parte aí do partido PSC. 69 dos 70 deputados da Assembleia Legislativa do Rio votaram a favor do processo de abertura, votaram a favor da abertura do processo. Até os deputados do partido do Witzel votaram contra o governador. O pedido de impeachment acusa Witzel de crime de responsabilidade. Os deputados querem que Witzel explique as denúncias de desvio de dinheiro na saúde estadual. O governador divulgou nota dizendo que recebe com espírito democrático a notícia. Vocês verem, só não votou um que justamente não estava presente na hora da votação. Então, um desgaste muito grande do Witzel na Alerj, lá no Rio de Janeiro. Eu vou ficando por aqui com mais esse Vou Te Contar. Curtiu? Se curtiu, não se esqueça de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário, tá combinado? E antes de me despedir, eu quero fazer um convite a vocês. O canal My News vai disponibilizar no próximo dia 17, já deixa anotado aí na sua agenda, um curso sobre empreendedorismo digital, exclusivo para membros. E com a participação da Mara Luque e do Antônio Tabet, que chegou aqui, como ele mesmo diz, quando isso tudo ainda era mato. Eu vou deixar vocês com a chamadinha, vamos ver? Olá para você, nosso amigo, nossa amiga aqui do My News. Pois é, eu e a Mara temos uma novidade incrível para você. No dia 17, eu e ela vamos fazer um bate-papo sobre empreendedorismo digital. Nesse momento aí de quarentena, de pandemia, isolamento social, é a área que mais cresce. A gente vai falar sobre isso num programa especial no dia 17 para você, não é isso, Mara? Como empreender na internet. Eu, quando resolvi montar o canal, o que eu fiz? Fui atrás do Tabet, porque, como ele mesmo diz, ele chegou aqui quando isso tudo era mato. E aprendi um monte de coisa, e fazendo nesses últimos 2 anos e meio My News, aprendemos ainda mais coisas que a gente vai partilhar com vocês. Porque, afinal de contas, o que essa pandemia nos mostrou é que o mundo é digital. E empreender na internet vai ser a solução para uma série de desafios que vão aparecer agora na pós-pandemia. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, se você quer saber como a sua empresa pode se tornar digital do dia para a noite, como você pode fazer para evitar prejuízos, não perder dinheiro... Onde achar o dinheiro, né, Tabet? Porque onde tem achar o dinheiro? Que patrocinam projetos na internet. A gente vai falar sobre isso também. Essa solução pode estar muito mais perto do que você imagina. Tá aí na tua frente, ó, agora, digital, que nem a gente está falando aqui com você, pela internet. Então, dia 17, eu e Mara Luque vamos fazer esse bate-papo muito legal para quem é membro do canal. Então, se você é membro, vem com a gente. Se você não é,
vira membro porque vai valer muito a pena. Muito legal, né? Se você ainda não é membro, aproveita, ainda dá tempo. A gente tem aqui uma grande programação, análise da semana no Sextou, Mara tirando dúvidas de investimento, happy hour, tudo isso exclusivo para membros, então aproveita que ainda dá tempo. É isso, amanhã eu estou de volta com uma entrevista exclusiva com a senadora Simone Tebet. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.